Certo, gente, eu acho que já está. E eles se casaram. Já estamos Pronto. ao vivo. Estamos ao vivo em todos os canais. Certo. Tá? Novo decreto, o governador suspende treinos do tutorial. Bem feito. Então, galera, E eles se casaram. Wendel, eu vou pedir para tu mutar todo mundo. Não, é que eu tava com a transmissão com som, desculpa. Aí tava o dobro da chamada. Agora eu vou Tranquilo. botar tudo. Desculpa. Não, sem problemas. Então, gente, vamos começar então a nossa reunião. A gente vai começar orando, tá? Depois a gente já vai seguir com os seguintes tópicos, tá? Então, vamos orar. Muito obrigada, Deus, por nos cuidar de cada um na sua casa, Senhor, cuidar de cada um no seu país, Senhor. Obrigado por cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar psicológico, Senhor, além do espiritual, que o Senhor sempre tem sido a nossa rocha. Obrigado por esse tempo que a gente pode conversar. Obrigado pela tecnologia que a gente pode usar, que a gente pode ter para poder se ver, Senhor. Abençoa esse momento para que a gente possa se concentrar na Tua palavra e que a gente também possa ter um momento de comunhão, mesmo que online, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, Andressa, Wendel, habilita a Andressa agora. Eu estou habilitada. Ó! Tô rápida. Brincadeira. Bom, eu queria falar então a questão do... Vamos passar agora para o momento de compartilhar, que é um momento muito importante para nós, para mim também. Eu queria ler João 15:12, que diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Então eu entendo que a forma da gente amar o nosso irmão também é se importando com ele, se importando com as dificuldades que ele está passando durante essa quarentena, ou enfim, problemas familiares, problemas com trabalho, problemas com falta de dinheiro também. Então que eu possa abrir esse momento de compartilhar dessa forma, que a gente possa estar se importando com o que o nosso irmão esteja passando. Às vezes também é uma questão de saúde. Então, eu estou abrindo o momento de compartilhar com essa palavra, que a gente possa amar o nosso irmão, nos importando com o que ele está passando. Então, eu queria abrir o momento de compartilhar, queria saber se alguém tem alguma coisa para compartilhar da semana, de alguma dificuldade que esteja enfrentando. Então, esse é o momento, galera. Está aberto para vocês falarem. Só para avisar, quem quiser falar, você mesmo pode se desmutar e falar, tá? Então não precisa esperar que eu te desmute. Então vou aproveitar e começar falando então. Quero agradecer nesse momento. Semana passada eu pedi pela a nossa amiga, a Luciana, que estava talvez tendo que levantar dinheiro para o tratamento dela de câncer e tal. Mas essa semana eles conseguiram se internar no Hospital das Clínicas, em Porto Alegre, e daí vão conseguir fazer, pelo visto, todo o tratamento pelo SUS. Então, isso aí é uma bênção de Deus, assim, que estava muito difícil ter que levantar o dinheiro em tão pouco tempo e ir atrás. Então, com isso, eles já estão lá, os médicos vão tentar de tudo para ser o mínimo invasivo possível, se tiver que tirar o baço ou não, vão fazer o tratamento. Então, eles estão bem empenhados em ajudar ela. Então, quero louvar a Deus por essa providência, assim. Então, ela está sendo bem cuidada agora. Agora, vamos ver como é que vai ser a evolução dos exames e o tratamento dela. Que legal. Muito bom. Alguém? Mônica, como que tu tá? Oi, eu tô bem, tô me recuperando bem. Teus Tô pais em ainda casa. Minha mãe tá aqui comigo, sim. Minha mãe, minha irmã e minha sobrinha. Que bom. Estão aqui, vão ficar até quando quiserem. Tá certo. É.
Estou sendo bem cuidada, graças a Deus, assim, Deus providenciou tudo na hora certa. Eu não fiquei sozinha, eu tive todo o apoio da minha família, né, nesse momento. Uma cirurgia de surpresa, eu fiquei muito abalada, muito impactada, assim, muito assustada. Mas Deus é Deus e Deus é bom o tempo todo, em qualquer situação. Só tenho a agradecer. Amém. Mais alguém? Ué? Pierre? Eblei, Fanny? Pastor? O Thiago está levantando o dedo. Isso. É que Pode eu estava falar. tentando achar o microfone aqui. Pessoal, olha só. A Brian é um rapaz de 26 anos. Ele é filho de Gelsa e de Walter, membros ali da igreja. Foi na quinta-feira, se eu não me engano, ele teve um AVC. Um rapaz de 26 anos. Ele estava na UTI até hoje à tarde, agora ele já está na CTI. Então, a gente pela manhã, e ela teve um desmaio à noite, então ela vai continuar no hospital fazendo exames. Para quem não conhece a irmã Yara, ela é uma senhora, esposa do seu Alcides, ela faz parte da terceira idade da nossa igreja e ela está enfrentando um câncer, né? Então, pedido de oração pela Yara e também pelo Brian. Certo. A Yara também está tá no Clínicas, né? Ela não está na Santa Casa, no Santa Rita. Tá bom. O menino está no Clínicas, Tá, o Brian. o Tá Brian. bom. Então temos o Brian e a Luísa na... Desculpa, eu esqueci o nome da amiga do Wendel. É Luciane, né? Luciana. Luciana. A Luciana e o Daniel, o esposo dela, o pastor. E a Yara no Santa Casa. Perfeito. Eu não tenho notícias da Fabrícia. Eu sei que semana passada, depois que eu comentei que ela estava bem melhor, ela teve uma piora. Ela teve que ser testada de novo e ela tinha dado positivo, então ela não tinha voltado a trabalhar depois, quando eu conversei com ela. Então, acho que vamos continuar orando para que ela se recupere completamente, né? E eu sei que talvez seja difícil a gente compartilhar, assim, num fórum tão aberto, mas eu encorajo cada um dos jovens a procurarem com seus amigos se abrirem nesse momento que a gente está passando mais sozinho em casa. E talvez aos demais, assim, eu sei que nesse momento que a gente está sozinho, que a gente está surtando porque não pode sair, tá todo mundo querendo sair e não podendo, né? Eu sei que a gente tende a ficar mais estressado, tende a reagir, talvez, de forma diferente do que as pessoas nos conhecem, e as pessoas não vão saber por que essa reação se a gente, né, não compartilhar isso com alguém. Então, quem estiver se sentindo, assim, num estresse fora do normal, por favor, compartilhe com alguém, peça oração. Eu sei que talvez, como eu falei, esse momento, assim, aberto para todo mundo, não seja o ideal, vocês não se sintam à vontade, mas eu tenho certeza que o Cristiano, eu, a Andressa, o Vitor, o Thiago talvez seja uma pessoa que está meio sem tempo, né? Mas os demais, eu tenho certeza que a gente vai estar mais do que feliz em poder orar por cada um, pelas dificuldades que cada um estiver passando, tá? Então, fiquem bem à vontade. Então, vamos passar para o momento de louvor, Vitor. Eu posso falar? Claro! Pode falar. Pode sim. Não, ontem eu encontrei com o Iven aqui e ele falou que o irmão Valderino... Sai aqui! O irmão Valderino, ele está com câncer de pele. Sai daqui!
e bem forte. Vai ter que se operar, vai ter que tirar. Então, só para orarem. Certo, Valderino. Obrigado, Álvaro. Então, depois a gente manda pelo grupo os pedidos de oração para a gente poder orar durante a semana, tá? Então, vamos continuar agora, Vitor? Boa noite, pessoal. Eu vou estar louvando junto com vocês 2 músicas. Espero que vocês possam cantar da casa de vocês. A primeira música é chamada Tu És Soberano. E eu vou tocar para vocês agora. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tem, tu te importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. Que esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. E a segunda música vai ser Ele Exaltado. Ele exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado no céu. Ele exaltado no céu. Ele exaltado no céu. E é isso mesmo. Amém. Obrigado, Vitor. Então, gente, agora eu vou passar para o Cristiano, ele ficou com a mensagem de hoje, tá? Tá. Bom, gente, a Andressa e a Mirna não me deram nenhum tema, então
e eu não consegui achar nenhum tema além de um estudo bíblico, então decidi fazer um estudo sobre fazer um estudo. Tá? Se vocês ouvirem miados no fundo, é o gato reclamando, tá? Então, eu usei uma abordagem que a gente usa em gestão e essas coisas para mapear e resolver alguns problemas que eles chamam de os 5 Ws, né, em inglês, né, que é who, what, where, when e why. E daí eu tentei... Que a tradução é? Que a tradução é, obrigado. Quem, o que, onde, quando e por quê, tá? E a ideia é entender como fazer algo e a motivação para fazer algo. Então eu vou, né, tentar responder, né? Aí vocês podem me interromper, desmutar aí e falar alguma coisa se acharem que se aplica para cada uma dessas perguntas no que tange a gente parar para estudar a Bíblia. Como a gente faz para estudar a Bíblia, tanto de forma sistemática quanto de forma pontual. Tá? Então, o primeiro ponto é quem, tá? Então, esse eu fiquei pensando e não faz sentido para mim pensar, quem é que vai estudar a Bíblia? Todos nós devemos estudar a Bíblia. Mas o que me ocorreu foi como a gente tem que estar para estudar a Bíblia, tá? E até o Thiago comentou hoje, né, sobre, ali numa reunião que a gente teve de tarde, sobre acreditar que a Bíblia toda é a palavra de Deus. E tem 2 textos que falam isso, né? O primeiro texto, se alguém quiser abrir, mas vai ser rápido, é o Salmo 19, e o outro é o Salmo 119. Tá? Salmo 19, 10, eu vou pegando só os recortes, tá? Ele fala ali da excelência da criação da palavra de Deus, né? O título que eles botaram ali, mas o versículo 10 vai dizer, né, falando, né, da lei do Senhor, ela é mais desejável do que ouro, mais do que muito ouro depurado, né? E mais doce do que o mel e destilado dos favos. Então, a postura que a gente tem que ter, né? Como a gente tem que se posicionar para estudar é realmente querer aprender. E lá no Salmo 119, né, vai dizer que... Deixa eu abrir. Salmo 119, 10 e 11, tá? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir os teus mandamentos. E guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, a gente vai ter pelo menos 3 atitudes que a gente tem que ter para querer estudar a Bíblia, que é tá desejoso, tá ansioso, tá querendo realmente isso, não ser algo feito com obrigação. Buscar isso de todo o coração, então que isso seja uma prioridade para a gente e não de novo, algo que a gente é obrigado a fazer ou algo que, né, se sobrar tempo eu faço. E guardar no coração, então não é algo só, tipo, estar disposto a fazer isso para realmente manter isso e não usar isso como um ritual para alguma expiação ou qualquer outra coisa que a gente possa querer fazer para se sentir mais tranquilo, tá? Então, esse é o quem, né? O primeiro, a postura que a gente deve ter com relação a estudar a palavra de Deus. O segundo é o what, o que, né? O que a gente vai fazer quando a gente estuda a palavra de Deus? Uma coisa que é fácil a gente fazer é a gente ler por ler. Então, tu pega, sei lá, Levítico, Números, Crônicas, que é aquele monte de número, e a gente fica lendo aquilo lá só para... Não, vou ler a Bíblia toda. E daí tu lê a Bíblia toda, daí tu engata ali quinta e vai lendo. E tem um monte de... Se tu lê numa revista atualizada, tem um monte de palavras que tu não entende, tu nem tenta entender, e tu vai só indo para ler a Bíblia toda. E até roubando o versículo do Thiago, que ele falou, né, hoje de tarde, é 2 Timóteo 3,16, né, que
eu não vou lembrar ele de cor. Eu sabia ele de cor quando era mais novo. Tá velho, hein? 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Então, aqui a gente vê que a palavra de Deus, né? Primeiro, a gente vê ali a questão da totalidade dela, né? Então, não é alguns trechos, mas sim ela toda. E ela é útil, ou seja, ela vai refletir em algo efetivo, não é uma mera conjectura ou uma discussão de ideias. E ali a gente vê que ele fala de duas coisas, ele fala do ensino e da educação e da repreensão e da correção. O ensino e a educação, basicamente, é nos dizer o que a gente tem que fazer. Quais são as coisas que a gente faz, que a gente deveria fazer para agradar a Deus. E a repreensão e a correção é quais as coisas que a gente não deveria fazer. Então, uma regra para um estudo produtivo da Bíblia é a gente sair com pelo menos uma ação a fazer ou a não fazer a partir daquele texto que a gente leu. Tá? Nem sempre a gente consegue fazer isso, tá? Mas a gente precisa, quando estiver estudando a Bíblia, buscar alguma coisa útil e não só saber a história de Daniel, mas entender como a história de Daniel se aplica no jeito que eu vou viver a minha vida. Tá? Então, o primeiro era? Tá. O primeiro é quem, né? Que era a questão de ter o coração, de querer e ter todo o coração aberto e disposto a guardar isso. O segundo é o que, né? Querer buscar uma aplicação prática. E o terceiro ponto agora é o onde, tá? O onde eu separei em 2 tópicos, tá? O primeiro se aplica um pouco àquilo que Jesus fez e falou com relação a buscar a Deus, tá? Ali, peguei o primeiro lugar que ele foi no monte, que eu achei, que foi ali em Lucas 9, no Monte da Transfiguração, mas se a gente ler os evangelhos, a gente vai ver que ele sempre ia sempre se retirava para ter um momento de comunhão com Deus. E apesar de que nesse texto ele foi orar, mas a Bíblia é só o caminho contrário. Então, para a gente falar com Deus e escutar o que Deus quer, a mesma regra de não precisar mostrar para todo mundo que a gente está fazendo se aplica. Né? E daí ali em Mateus 5, né, no Sermão do Monte, ele fala que quando oreis, né, eu fico com a tradução revista atualizada na cabeça, mas não faças como os fariseus que vão em praça pública e ficam lá falando em alta voz para todo mundo ver que eles estão orando, mas vai para o teu quarto, ora, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E aí, a ideia também se aplica à Bíblia. A gente não precisa aprender e estudar a Bíblia para participar de um concurso para mostrar que a gente entende mais de Bíblia. Né? A gente... Não precisa nem deve, né? Não precisa nem deve. O que a gente aprender, se a gente não for edificar alguém, a gente não precisa ficar jogando aos 4 ventos. Então, o objetivo do estudo da Bíblia é para edificação própria e para edificação da igreja, não para nada além disso, tá? E daí o tio me distraiu aqui, tá? Outro ponto que eu vi também é que a gente pega ali em Atos 22, a gente vê que Paulo estudou com Gamaliel, né? E mesmo ele tendo não ficado do lado dos fariseus na questão com relação ao cristianismo,
ele certamente não desprezou, tanto é que nesse momento de Atos 22 ali, que ele está se defendendo, ele vai falar do ensino que ele teve. Por quê? Porque ele não desprezou a ortodoxia dos judeus, todo o ensinamento que ele teve dos judeus com relação ao evangelho. Muito pelo contrário, os dois se completaram. Então, uma coisa que a gente também aprende disso é que quando a gente for estudar a Bíblia, o lugar aí é um lugar metafórico, mas a gente vai ficar em cima daqueles que vieram antes da gente, assim, não... E os que vieram antes da gente pode ser o Tiago, o Neander, que são as referências imediatas que a gente conhece, mas pode ser as referências de 500, 1500 anos atrás. Pode ser Agostinho, pode ser Calvino, pode ser Lutero, mas a questão é a gente olhar para a história da igreja e ver como as pessoas interpretavam esses textos e não sair com uma ideia mirabolante, não, porque eu tive uma iluminação especial e eu consigo entender como esse texto é, e ninguém mais nunca teve essa ideia. Que o perigo disso é, né, reinventar a roda, né, tentar tirar uma conclusão, e geralmente quem faz isso, né, são seitas que a criatura olha para um texto, ninguém nunca interpretou o texto desse jeito, mas ele é diferente, ele é o iluminado e ele consegue. E ele vai geralmente tropeçar num erro grave por fazer isso, né? Então, é importante a gente se apoiar, né, nos mestres que vieram antes da gente, tá? O primeiro. O primeiro é quem? Hu, né? Qual que é a minha postura, né? A minha postura é de querer aprender de todo o coração e guardar isso, tá? A segunda é o quê? Ler, entender e buscar uma aplicação prática. E o terceiro, a gente acabou de ver agora, né? Em secreto e buscando o guia dos que vieram antes da gente. O quarto é quando, tá? O quando eu também separei em 2 momentos, tá? Ali no Salmo 19, que a gente estava antes, né? Daí no versículo 7 e 8, a gente vai ler ali: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Aqui ele usa uma clássica poesia hebraica de repetir a mesma coisa 2 vezes. Assim, ele fala, né, de iluminar e de dar sabedoria, né, e restaurar e dar alegria. Não são sinônimos, mas são muito parecidos. Então, a questão é que, tanto quando a gente está mal, está precisando de restauração, de alegria, acho que o momento que a gente está vivendo é esse. A gente quando a gente deve estudar a Bíblia mais, e também em momentos de decisão, assim, eu preciso tomar uma decisão importante. O que a Bíblia fala a respeito disso? Como é que eu posso aplicar o que está na Bíblia para eu tomar essa decisão usando a sabedoria de Deus, tá? E o outro, né, além dessas situações especiais que vão fazer a gente buscar mais na Bíblia, é a constância. Isso é difícil para mim falar. Periodicidade. Periodicidade. Obrigado. Que a gente faz isso. E daí a gente vai ver lá. Eu separei aqui 2 textos, mas um é bem conhecido, né? Que é Josué 1:8, que é Meditar. medita na lei do Senhor dia e noite. Eu falei que eu tô velho. Tá. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse é um. E o outro texto que eu marquei aqui, que é também bem conhecido sobre examinar as escrituras, é o Atos 17, que é quando
Paulo está ali na segunda viagem missionária, ele passou por Tessalônica e está a caminho de Atenas, ele para em Bereia. E Bereia, o pessoal é conhecido não, porque eles examinavam as escrituras para ver se o que Paulo estava falando fazia sentido. Mas o que eu gostei, quando eu fui olhar esse texto de novo hoje, uma coisa que eu não tinha percebido, é que eles faziam, tá lá, todos os dias eles examinavam as escrituras, então era um ato recorrente. Então, tanto ali em Josué quanto em Atos, né, a atitude dos bereanos era ter uma recorrência diária em estudar as escrituras. Tá? Então, eu acho que isso é outro, quando a gente deveria estudar, a gente tem que procurar uma forma de todo dia tentar buscar o conhecimento, buscar a vontade de Deus através da Bíblia. Então, né, eu vou pular a recapitulação antes que a minha peça e depois eu faço todas elas na próxima. Tá? E o último é por quê? Por que a gente tem que estudar a Bíblia e tem que conhecer ela? O primeiro ali, né, o primeiro ponto é para fazer a vontade de Deus. Então, se a gente voltar lá em Josué capítulo 1, né, vai ter ali versículos 7 e 8. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, como é que a gente vai conseguir agradar a Deus, fazer a vontade dele, se a gente não conhece ela? Então, a única forma da gente conseguir fazer isso é buscando a vontade de Deus na palavra dele. E também tem outra coisa que eu anotei aqui, que é se a gente for no Novo Testamento agora, em Mateus 4, ali, 1 a 11, que é a tentação de Jesus, a gente vai ver que Jesus respondeu para Satanás com 4 versículos, né? Então, nos momentos de provação, eu acho que, se não todos, alguns vão lembrar que nos vem à mente alguns versículos para a gente lembrar, não, eu posso confiar em Deus por causa dessa promessa, ou eu não posso fazer isso porque Deus tem essa ordenança, esse mandamento para mim. Então, isso também é, às vezes, que nem estudar para a prova. Eu estava lembrando disso, que às vezes a gente estudava 100 páginas de um livro para o professor colocar só 10 na prova e tu ficava com 90 páginas que tu não usava. E às vezes a gente vai estudar a Bíblia para ter um monte de coisa que a gente sabe, mas no nosso dia a dia a gente não vai precisar usar todos os versículos e tomar todas as decisões, mas algumas a gente vai precisar. O grande problema é a gente não sabe quais vão ser. Então, por isso que a gente tem que conhecer toda, porque a gente não sabe com quais provações a gente vai ser confrontado. Então, de uma forma similar, é importante que a gente conheça, assim como certamente Jesus conhecia quando ele foi ser tentado, toda a Bíblia. Porque pode ser que a gente use só pequenas partes, pequenos ensinamentos que a gente teve, mas certamente a gente precisa ter todos solidificados, porque a gente não sabe quais que a gente vai precisar aplicar em cada momento. Tá? Então, recapitulando, tá? Primeiro, tá? Deixa eu pegar minhas folhas. Quem? Né? A gente precisa ter um coração que deseja completamente buscar a vontade de Deus através da palavra dele e guardar essa vontade na gente. O que? A gente tem que ler, entender e buscar uma aplicação prática da palavra de Deus, onde, de uma forma discreta, de uma forma individual, buscar isso, e também se apoiando em cima dos que vieram antes da gente, quando
nos momentos de decisão e de crise, especialmente, mas em todo dia ter a rotina de estudar a palavra de Deus. E, finalmente, porque, né, para a gente conhecer e saber a vontade do Deus que a gente quer agradar e para estar pronto para lutar com as provações e tentações que, porventura, venham a nos assolar. E, né, fica o desafio para que a gente possa, né, sempre buscar mais conhecer a palavra de Deus, não só decorar ou não só ler, mas realmente entender as aplicações dela para a nossa vida e conseguir viver de acordo com a vontade de Deus para a gente. Se alguém tiver alguma contribuição, alguma coisa. Eu achei bem interessante isso que tu falou, de que a gente tem que estudar, mas a gente não sabe quando a gente vai usar cada coisa, né? Então a gente tem que aprender sobre a Bíblia e no momento certo as coisas a gente vai aplicando aquilo que a gente vai aprendendo. É que nem um conceito que eu vi, agora eu não lembro qual é o autor, ele falando que a gente precisa, nos tempos de bonança, nos tempos de que a gente está bem, que está tranquilo, a gente precisa armazenar fé. É um termo que ele falou, achei interessante. O que seria esse armazenar fé? É tu realmente se encher de Deus, se encher da palavra, de conhecimento e colocar na tua cabeça a palavra de Deus, para nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldades, tu tá cheio daquilo e tu poder meio que gastar um pouco aquela fé, tu vai estar realmente mais robusto na fé para conseguir passar por aquelas tribulações. Então, nesses momentos de bonança, a gente tem que armazenar a fé para os momentos de tribulação, né? Então, é mais ou menos isso. Vamos encher da palavra, vamos realmente conhecer que, com isso, o nosso coração vai estar cheio daquilo e é daquilo que a gente vai conseguir falar, aconselhar uma pessoa, ou até mesmo a gente realmente nos aconselhar, realmente é saber como agir em determinada situação. Mais alguém aí, gente? Tiago? Aqui. Estava procurando onde é que ativava o microfone. Eu estou procurando aqui, o Cristiano estava falando, e eu lembrei do método do Tim LaHaye, não sei se vocês já ouviram falar do livro dele, Como Estudar a Bíblia Sozinho. Eu li ouvi esse há muito tempo atrás. E ele dá um método muito legal, assim, que ajuda no devocional. Eu estou procurando aqui, geralmente eu faço recortes dos livros que eu leio e eu guardo algumas coisas. Eu sei que eu guardei, só que eu não lembro aonde eu coloquei. Esse é o problema. Mas é excelente. Depois eu passo para vocês. É um método muito bom, assim, para fazer o devocional, aonde você tenta identificar quais são as promessas e o desafio do texto. É muito jóia, assim, né? Quais são as promessas que o texto que você leu contém e quais são os desafios que esse texto está propondo, né? Então, assim, sobre o que o Cristiano falou ali, ele até tocou na questão ali da, tipo, genealogia, né? Por exemplo, números, as genealogias e tal. E eu estava dando aula na Jocum sobre homilética e eu falei o seguinte, olha, até da genealogia sai um sermão. E o pessoal começou a rir, né? E disse, pastor, como que isso funciona? Eu digo, até da genealogia. E naquele dia eu cheguei lá na igreja e a Ângela ficou responsável de dar o devocional. Adivinha da onde a Ângela tirou o devocional dela? Da genealogia. A Andressa está rindo porque a Andressa viu e o Álvaro também, né? Ela fez o devocional dela da genealogia e ela tirou boas aplicações dali, né? Então, o que eu aprendo com isso? Sempre que a Bíblia for exposta
Deus vai nos desafiar a algo. Sempre quando a Bíblia for pregada, Deus vai nos desafiar a algo. Hoje o Cristiano, ele pregou a Bíblia e Deus falou comigo. E eu tenho certeza que ele desafiou em algum ponto vocês. Então, obrigado, Cristiano, por compartilhar sobre esse tema que muitas vezes a gente esquece, que é a importância das Sagradas Escrituras e a sua centralidade. Eu posso fazer uma pergunta para ti e para o Tiago? Ainda sobre o primeiro tópico, que era... Eu acho que o primeiro ou o segundo. Eu entendo que a gente não pode fazer isso de forma mecânica, né? Estudar a Bíblia de forma mecânica, porque aí, de fato, a gente não está se focando e tentando tirar qualquer ensinamento. Mas como é que fica essa relação dos dias que a gente acorda, que eu estou falando a partir de mim e acredito que todo mundo passou por isso, que a gente acorda e passa batido ou realmente não tem vontade de ler? Como é que fica essa questão de fazer por obrigação? Eu não faço porque naquele dia não estou afim? Como é que fica? Quer falar? Pode falar. Mas eu tenho uma ideia sobre isso. Pode falar. É que tu está assumindo que a tua atitude é uma atitude emocional e de ânimo, né? Quando a tua postura várias vezes transcende em vários aspectos. Assim, por exemplo, no casamento, tem dia que tu acorda apaixonado, tem dia que tu acorda querendo matar a esposa. Todo mundo que é casado sabe disso. Ali, o Wendel tá rindo porque acontece. Tipo, tem dia que tu não acorda, né, feliz com o outro. A mesma coisa no trabalho. Tipo, tu tem um compromisso com o teu trabalho, tu assumiu aquele compromisso e tu tem que ir lá, tem um horário, ou carga horária, etc. E tu vai cumprir. Tem dia que tu não tá com vontade de ir, tem dia que tu, né, tá a fim de fazer aquilo que tem que ser feito lá. A questão é que o comprometimento que tu tem, ele não deveria ser vinculado às emoções que tu sente. Teu compromisso, ele é maior que isso, né? A minha dúvida surge a partir da palavra obediência e a palavra obrigação. Uhum. Eu acho que eu achei aqui, depois eu até posso compartilhar com vocês o negócio do Tim LaHaye. Bom, mas eu vou voltar para a pergunta da Mina. Romanos 13 vai dizer assim, olha, não devei nada a ninguém, a não ser o amor. Não pode dever nada a ninguém, a não ser o amor. Então, o que Paulo está dizendo ali? O amor que você demonstra hoje por uma pessoa, amanhã ele é insuficiente. Você vai precisar mostrar novamente, tá? Então, o amor que eu demonstro hoje por Joyce, amanhã zerou. Eu vou ter que demonstrar de novo. Então, não existe um estoque de amor. E aí, eu lembro de um filme chamado Como Se Fosse a Primeira Vez, onde o cara, né, ele acorda todos os dias do lado da mulher, a mulher toma um susto, quem você é? Aí ele tem que trabalhar o dia todo para conquistar ela. Aí chega no final do dia, ela dorme apaixonada pelo cara. E o cara diz, graças a Deus, consegui. E aí ele dorme. No outro dia, ele acorda, olha, a mulher toma um susto. E aí começa tudo de novo. Então, para mim, o que Paulo está falando é isso. Olha, o amor que eu demonstro hoje, amanhã ele vai ser insuficiente. Daí a gente vai para aquela parte onde diz assim, amor não é um sentimento, amor é uma ação. Só que eu acredito que essa ação
sendo feita diariamente, ela acaba se tornando um sentimento também mais tarde, diferente da paixão, é claro. Então, eu acredito que assim funciona também com a nossa vida devocional. Então, o meu devocional que eu fiz hoje, ele não tem um banco de estoque que vai ser suficiente para amanhã. Eu vou precisar fazer de novo. Então, eu tenho que trabalhar de novo. Então, por exemplo, hoje eu acordei, o devocional que eu fiz ontem, acabou, foi para ontem. Eu vou ter que fazer um devocional para hoje e trabalhar em cima desse devocional o dia todo. Aí, quando eu chego no final do dia e digo, glória a Deus, consegui fazer o devocional, consegui vencer a barreira do comodismo, eu consegui vencer aquela barreira do desânimo. Graças a Deus, fiz um devocional excelente. Amanhã acorda, puxa vida, eu tenho que fazer tudo de novo. Mas, com o passar do tempo, você vê que é gratificante. Então, eu até falei isso semana passada. Um homem competente não é aquele que conquista muitas mulheres durante a sua vida, mas um homem competente é aquele que consegue ou conseguiu conquistar uma mulher a vida inteira, né? Então, ele olhar para o final e dizer, olha, valeu a pena. Eu diariamente decidi conquistar a mesma mulher durante a minha vida toda. É a mesma coisa o devocional. A gente não consegue mensurar o poder de um devocional, o poder da intimidade com Deus, medindo só por aquele dia. Mas eu tenho certeza que quando você olha para trás e diz assim, pô, valeu a pena essa caminhada de devocional até aqui, isso é importante. Então, assim, eu confesso que todos os dias pela manhã, para mim, é um peso. É um peso, tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu saí aqui um momento, enquanto o Cristiano estava falando, que Joyce tocou a campainha, eu tive que ir lá abrir para ela. Enquanto eu estava subindo no elevador, eu disse, eu preciso caminhar. Eu me olhei no espelho ali, rapidamente no elevador, e disse, olha, eu preciso caminhar. Só que todos os dias eu falo isso, eu preciso caminhar. E eu nunca caminho. E ainda falei para a Joyce, a mente humana é fogo, né? Eu sou fogo. Né? Mas a grande questão que funciona assim comigo também no devocional. Quando eu acordo, é uma luta para fazer, mas à medida que eu vou fazendo, eu vou ganhando força, e quando eu chego lá no final do dia, eu digo, glória a Deus por isso. Aí, no outro dia, eu durmo pensando o seguinte, Mirna, amanhã vai ser diferente. Como eu vi que foi prazeroso o devocional hoje, amanhã eu vou acordar com todo o gás querendo fazer novamente esse devocional. Eu acordo com o tanque vazio. E assim vai. Certo. Eu tenho que conquistar esse prazer diário. É uma conquista. Obrigado pelo esclarecimento. Mais alguém, gente? Mais alguém quer se manifestar? Quer tirar alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? O gato se manifestou ali. Ainda bem que é branco. Mas se fosse preto, eu ia amar. Só não tenho porque já tenho 2. Então, gente, antes de encerrar... Mirna, pode falar. Eu não sei se o meu áudio está... Tá. Tá. Olha só, eu achei aqui o método Tim LaHaye e é uma coisa muito interessante. Toda vez que ele abre a Bíblia pela manhã, pelo menos foi o que ele disse que faz, né? Não sei. Mas, assim, a primeira coisa que, depois que ele leu o livro, o texto bíblico, a primeira pergunta que ele faz para ele mesmo é: qual o pecado que eu preciso confessar diante desse texto? Então, eu li o texto. Qual o pecado que Deus está me confrontando aqui a abandonar? E esse texto aqui está me ajudando a enxergar. A segunda pergunta é atitudes a mudar. Que tipo de atitude eu preciso mudar?
A terceira, qual a promessa que esse texto tem para a minha vida? Aí a quarta é, tem algum exemplo aqui que eu preciso seguir? Outra pergunta que ele faz, o texto aqui está mostrando algum ponto onde eu preciso louvar a Deus, um mandamento a obedecer, oração a fazer, verdade a acreditar ou erro a evitar. E aí ele responde essas perguntas. Interessante. No devocional dele. Todo dia ele faz as mesmas perguntas e responde. Tem perguntas que ele vai conseguir responder com aquele texto, tem perguntas que não. Mas ele faz essas perguntas que ajudam a nortear o devocional dele. Aí volto a dizer, eu não sei se ele faz, mas pelo menos ele diz que esse é um pouquinho dele. Né? Acho muito difícil alguém conseguir ter que fez sempre e que faz sempre. Acho bem complicado. Mas, a partir de tudo que tu falou, eu entendo que é um desafio para todos nós, que a gente cresce com esse desafio, né? E eu acho que é muito válido tu compartilhar lá no grupo para ficar registrado, para quem quiser passar a fazer, né? Para quem facilitar, para quem ajudar a criar o hábito, criar o prazer, né? De poder fazer devocional assim, possa utilizar. Então, gente, a gente vai encerrar aqui, então. Antes de encerrar, eu queria agradecer todo mundo que entrou, tá? Eu sei que é bem diferente de uma reunião que a gente pode se abraçar, que a gente pode falar besteira, que a gente pode falar todo mundo ao mesmo tempo e a gente vai se entender. Aqui é bem diferente, mas eu convido quem não conseguiu entrar, convido quem está assistindo e talvez consiga baixar na próxima vez o aplicativo e poder interagir. Eu convido a tentar interagir, tá? Que eu acho que é muito válido, é muito bom. Que nem o Thiago agora pode falar, você que está no Face, que está no YouTube, não pode falar nada, mas o Thiago vai poder falar. Cara, olha o que eu achei aqui. Me desculpa tomar o tempo de vocês. Tudo bem, a gente não tem mais nada para fazer. Tá, olha só. Olha como que ele faz os estudos dele. Vê se vocês identificam alguma coisa aqui. Quando ele vai montar uma mensagem, uma pregação, a primeira coisa que ele faz é perguntar quem? Qual o nome das pessoas que o texto bíblico está mencionando? Qual o significado dos nomes? Características dos personagens. O quê? O que estava acontecendo? O que aconteceu? E o que foi dito ou escrito? Onde? Qual o local que aconteceu os fatos que o texto bíblico está narrando? Significado do nome do local, características do local, histórico do local, localize no mapa o local. Quando? Quando os fatos aconteceram, como era a época em questão, no momento político, econômico, social, espiritual, ocorreram fatos históricos relevantes que podem ter interferido no ocorrido. Por quê? O que motivou o fato, o discurso ou escrito? Como? De que forma os acontecimentos se desenrolaram? Prometo que eu fecho a minha boca e não falo mais nada. Eu só quis citar aqui que o cara usa o método do Cristiano aí para montar a pregação dele. Não, é o contrário. O Cristiano e esse cara que é mais velho que o Cristiano usam o método de uma terceira pessoa que a gente não sabe o nome nem quer saber, mas que é muito utilizado. O nome do método é 6H, isso aí, que tem o HAL que eu escondi para ficar 5 pontos, porque eu não queria 6 pontos. Eu esqueci disso, cara. Agora eu estava vendo o meu recorte aqui e achei isso aí. Mas legal, parabéns. Certo, gente? Então, Vitor, vamos orar então para encerrar, a não ser que alguém mais queira se manifestar aí. Mais alguém? Na natureza nada se cria, tudo se copia, né? A academia sabe muito bem isso, né? Ai, como sabe? Né? Você pode terminar com aquela, nossa.
é distante é porque estava sobre o ombro do gigante. Mais Posso alguém, orar, Nina? Xento? Mais alguém? Pode orar, Victor. Tá, então baixemos nossa cabeça e vamos orar, encerrar o nosso culto. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de nós estarmos reunidos em Teu Santo Nome para falar de Ti, Senhor Deus, te louvar e te engrandecer, Pai, como igreja. Pai, mesmo não estando fisicamente reunidos. Nos protege, Senhor, mesmo em meio a esse tempo tão difícil e que, em meio à nossa preocupação, possamos ter a certeza de que estamos protegidos por Ti. Abençoa os nossos lares e as nossas famílias e que o Teu reino possa ser proclamado mesmo em meio a esse tempo, Pai. Obrigado por todo o Teu cuidado para conosco e é assim que eu te oro e te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Amém. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Tenham uma boa noite de descanso. Quem está com a família, com a família. Quem está sozinho, sozinho. Não se matem. Não matem os gatos também, não. Coitados. Tá? Não matem os amiguinhos e os colegas no Face, no Insta, tá? Por favor, sejam crentes. E vamos lá. Tchau. Muito bom. Tchau. Tchau, galerinha. Tchau. Se cuidem. Se tranquilo. Ninguém sai agora, vou ficar dando tchau. Tchau. Joyce!